Olá, você que nos acompanha. Estamos de volta com mais um episódio do YesCast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IES. Eu sou o Bruno Minami, pesquisador do Instituto, e seguiremos juntos neste episódio, em que falaremos sobre hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta. Essa doença, que muitas vezes não apresenta sinais ou sintomas de alerta, figura entre as principais causas de morte prematura em todo o mundo. Esse importante tema foi abordado no estudo especial do IES, Cenários da Hipertensão na Saúde Suplementar Brasileira, do qual tive a honra de ser o autor. O estudo foi apresentado no webinar IES Rompendo o Silêncio, Impactos e Efeitos da Hipertensão Arterial, em que reunimos especialistas para debater o assunto. Hoje, vamos reunir as lições aprendidas no evento, realizado em maio de 2022. Mas antes de começarmos, faça um pedido. Caso esteja nos acompanhando pelo YouTube, deixe o seu like, ative as notificações e assine o canal. Se estiver acompanhando pela sua plataforma de áudio preferida, siga o nosso podcast. Assim, você ficará sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Bom, dito isso, vamos ao tema de hoje. O webinar Rompendo o Silêncio, Impactos e Efeitos da Hipertensão Arterial contou com a presença e o conhecimento de um time multidisciplinar. A doutora Sueli Longo, presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. O doutor Rafael Ritt, profissional de Educação Física e especialistas em doenças cardiovasculares. E a doutora Lucélia Magalhães, presidente do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Para iniciar, é importante fazermos um panorama da doença, que atualmente, segundo as estimativas da Organização Mundial da Saúde, atinge mais de 1,3 bilhão de pessoas no mundo. Já no Brasil, de acordo com a PNAD Covid-19 do IBGE, de novembro de 2020, 13% da população declarou ter recebido diagnóstico médico da doença em algum momento da vida. Isso significa 28,2 milhões de pessoas. Para aprofundar nesse tema, o IES desenvolveu um estudo especial que mencionei no início do episódio, que buscou descrever a quantidade de pessoas diagnosticadas com hipertensão no Brasil e alertar sobre a queda no número de procedimentos e de assistência à saúde entre os anos de 2019 e 2020. Lembro a todos que o estudo está disponível em www.iess.org.br. Bom, no estudo, nós analisamos os dados da PNAD Covid e os números da saúde suplementar. Dos 28,2 milhões de pessoas que declararam ter diagnóstico de pressão alta, 8,4 milhões tinham planos de saúde. Na ocasião da pesquisa, havia cerca de 58 milhões de beneficiários. Ou seja, em 2020, 14,3% dos beneficiários afirmaram ter diagnóstico da doença. E o que nos chamou a atenção é que em quase todas as variáveis analisadas, como sexo, grau de instrução, cor da pele e a região demográfica, o percentual de indivíduos com hipertensão foi maior entre os beneficiários de planos de saúde. A nossa hipótese é a de que a posse de um plano de saúde e um acesso maior às consultas e exames preventivos tem relação com o aumento de diagnósticos e tratamentos para a doença. O estudo também apontou uma queda na quantidade de números de procedimentos de assistência à saúde entre 2019 e 2020, justificado pelo início da pandemia de Covid-19. Os dados do Mapa Assistencial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, revelaram que em 2020, os planos de saúde realizaram 1,2 bilhão de procedimentos de assistência médico-hospitalar. E comparado a 2019, houve queda em todos os grupos de procedimentos. Destaque para a redução de 15% nos exames, 25% nas consultas médicas e 14% nas internações por doença hipertensiva. Diante desses dados alarmantes, e a fim de promover os cuidados com a saúde e esclarecer mais sobre hipertensão, o IES reuniu especialistas para debater sobre o tema. A hipertensão arterial é o aumento anormal por longo tempo da pressão arterial, e o quadro pode ser silencioso. A pessoa pode não perceber que está com a pressão alta. Sobre isso, a doutora Lucélia Magalhães,
presidente do Departamento de Hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nos esclareceu mais sobre como identificar o quadro em sua fala inicial no webinar. Pressão arterial é um dado hemodinâmico. Ele muda, se eu pensar aqui em coisas que me estressem, minha pressão arterial sobe, independente de eu estar fazendo atividade física. Se eu comer mais sal, minha pressão tende a subir. Se eu estiver dormindo em sono profundo, sem sonho, minha pressão deve descer bastante. Então, como essa é muita variabilidade, às vezes a gente precisa padronizar para facilitar a vida. Então, existe todo um roteiro para a medida correta de pressão arterial casual, é aquela que a gente tira ou em casa, ou até na farmácia, ou no consultório, em 3 momentos diferentes, se a média dessas pressões estiverem maior do que 140 de sistólica e 90 de diastólica, a gente considera alguém como hipertenso. Pode ter ou não sintoma, porque a grande maioria não tem, e a gente quer que as pessoas sejam cuidadas antes de ter lesão no cérebro, coração e nos rins. Um dos fatores que podem influenciar na pressão arterial é a alimentação. A doutora Lucélia, em sua fala, mencionou a ingestão de sal. E a doutora Sueli Longo, presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, esclareceu essa relação. Vamos ouvi-la. Sal é um alimento. E ele, na verdade, vai trazer dentro da cozinha da gente uma condição que é agregar sabor, que é trazer uma condição de melhorar o sabor do alimento. Mas não significa que ele precisa ser utilizado em grande quantidade, porque ele tem dentro dele, ou seja, a composição dele, sódio. Então, 40% do que eu encontro no sal vem de um nutriente denominado sódio, que ele é importante para a saúde dos indivíduos, para o bom funcionamento do corpo do indivíduo, mas quando esse indivíduo come esse nutriente em excesso, ele corre um maior risco de desenvolver doenças, vamos dizer assim, né? Então, dentro do quadro da hipertensão, o que nós sabemos é que o consumo excessivo de sódio, ele é um dos principais fatores de risco, ele é modificável, por quê? Porque você tem a possibilidade de diminuir esse consumo e, com isso, controlar melhor os seus níveis pressóricos. E dessa forma, você também estaria fazendo uma prevenção sob o ponto de vista das doenças do coração de uma forma geral. Em sua fala, a doutora Sueli destacou ainda que a população brasileira gosta muito de sal. Um estudo do Ministério da Saúde, do ano de 2013, mostra que o brasileiro consome em média 12 gramas de sal ao dia, 7 gramas a mais do que o recomendado. Mas um outro fator de risco para a hipertensão é o sedentarismo e a obesidade. É importante ressaltar que a doença não é apenas hereditária, ela pode ser adquirida ao longo da vida. O Dr. Rafael Ritt, profissional de educação física e especialista em doenças cardiovasculares, nos esclareceu sobre esse tema. Muitas pessoas pensam que a hipertensão ela pode ser algo que é passado de pai para filho e que isso só algumas pessoas estariam mais suscetíveis a ter hipertensão. De fato, ela tem, né, um componente genético, existe aí, acredita-se que 30% a 50% aí, de componente genético na hipertensão, mas os outros 50% ou 70% estão relacionadas com outros fatores, principalmente relacionados com o estilo de vida. Né? Então, puxando um pouco a sardinha aqui para o meu lado, que é o lado da educação física, a prática de atividade física ela é um fator relacionado com o desenvolvimento da hipertensão. Em que sentido? Pessoas que praticam pouca atividade física, elas têm mais chance de desenvolver a hipertensão. E aí, junta-se a isso vários outros fatores de risco, como a doutora Lucélia já falou, a questão da obesidade, que é um poderoso fator de risco aí para o desenvolvimento da hipertensão. Um outro fator de risco que é bem importante, diz respeito à idade. Então, quanto maior a idade, maior o risco de desenvolver hipertensão. Isso traz alguns aspectos que são interessantes e que é bom até tirar alguns mitos, né? Porque as pessoas elas acham que porque num determinado momento da vida ela mediu a pressão e estava tudo bem, a pressão dela estava controlada, isso vai permanecer nesses níveis aí pelo resto da vida. Enquanto que não é verdade, né? Dependendo aí do estilo de vida, só o processo de envelhecimento em si, ele já aumenta a chance de
desenvolver uma hipertensão associado a todas as outras ações que temos no dia a dia, incluindo principalmente a alimentação, questões de hábitos de sono e atividade física. Como ressaltado pelo Dr. Rafael, a alimentação tem papel importante na prevenção e combate à hipertensão. Uma dieta saudável vai além de diminuir o consumo de sal. É comum ouvir falar de duas dietas que podem auxiliar nesse processo: a dieta mediterrânea e a DASH. A doutora Sueli nos esclareceu sobre e por que elas podem não ser ideais para os brasileiros. Sim, essa dieta ela tem sim um efeito importante, um efeito hipotensor importante. Ela tem como, na verdade, base o hábito alimentar do americano. Portanto, ela vai trazer para o nosso país alimentos que não são da nossa cultura alimentar, ou que podem ter um custo mais alto para o bolso do brasileiro. Assim como a dieta mediterrânea. Ela tem, na verdade, uma característica específica para a população mediterrânea, com alimentos produzidos localmente. Então, quando nós falamos de qualquer tipo de modelo de alimentar, de dieta preconizada, eu sempre gosto de pensar que há necessidade de você trazer o quê? Aculturar isso. Qual é o hábito alimentar do seu país, da sua região, que alimento que aqui é produzido, né? E que pode ter o mesmo grupo de nutrientes que essa dieta DASH, ou a mediterrânea, ou qualquer outra que queiramos analisar, vão ter na sua composição. Como já dito anteriormente, a prática contínua de exercícios físicos faz parte da manutenção da saúde e também do tratamento e no controle da pressão arterial. Contudo, é normal que no momento da prática de exercícios físicos ocorra um aumento da pressão arterial, e por isso é necessário que sejam tomados alguns cuidados, principalmente os hipertensos. O Dr. Rafael nos esclareceu mais sobre esse assunto. Basicamente, o que acontece durante o exercício, né? Durante uma situação de atividade física? Você mesmo falou no começo, olha, quando eu deito, minha pressão muda, quando eu sento, minha pressão muda. Quando eu vou fazer uma atividade, minha pressão muda também, né? Porque justamente o objetivo, né? A pressão, ela tem o objetivo de levar o sangue aos tecidos, né? E no caso, quando eu estou fazendo exercício, eu preciso que esse sangue chegue lá para dar nutrientes, para dar oxigênio para o meu músculo que está exercitando. Então, esse aumento de pressão, ele é um aumento fisiológico, né? Um aumento que acontece para conter uma demanda fisiológica. Então, o que a gente espera durante uma situação de exercício é que a pressão, de fato, ela vai aumentar, mas que isso, na verdade, é para responder a uma demanda do nosso organismo que está precisando ali de mais sangue, mais nutrientes ali nos músculos que estão exercitando. Então, inicialmente, não é algo que se deva se preocupar, né? Com relação a possíveis riscos, né? E de fato, assim, se o indivíduo hipertenso ele está com a pressão muito alta, não é recomendado se fazer o exercício. Então, geralmente, o que se faz numa situação de acompanhamento, de supervisão de exercício físico, é que antes de uma sessão de exercício se meça a pressão arterial do indivíduo e que, se ela estiver dentro de limites aí adequados, e geralmente a gente coloca como limite adequado até abaixo de 160 milímetros de mercúrio por 110, ele pode iniciar a sessão de exercício sem problemas. Mudando agora um pouco o tema, durante o webinar, os convidados também comentaram sobre o estudo do IES apresentado. Convidamos a doutora Lucélia a nos ajudar a entender sobre a hipertensão arterial e a maior prevalência da hipertensão arterial entre as mulheres, entre pessoas na faixa etária de 75 anos ou mais e na população do Sudeste e Sul, entre pessoas pretas ou pardas. Vamos ouvi-la. O que acontece com o gênero feminino, né? As mulheres frequentam mais as unidades de saúde, elas se cuidam mais, tanto que elas morrem cerca de 5, 6 anos depois. As mulheres vivem mais do que os homens. Normalmente, os estudos que mostram, os estudos epidemiológicos bem feitos da história natural da hipertensão no mundo e os poucos que tem no Brasil, mostram que durante a fase reprodutiva a mulher tem menos hipertensão do que os homens. Isso é o que está posto. Tem vários estudos. O estudo de Framingham, o estudo de Manitoba, do Canadá, o estudo do Tronson na Noruega. Isso é dado. Agora, quando se faz uma outra forma de coletar informação, as mulheres
têm mais hipertensão porque elas são mais bem informadas sobre saúde e estão mais procurando sua hipertensão, entre aspas. Então, em relação às mulheres, depois da menopausa, elas ficam iguais. Homens e mulheres não faz nenhuma diferença. Até porque é biológico. A mulher é uma fábrica. É a principal fábrica de reprodução. Então, elas são muito preservadas na fase reprodutiva em todos os riscos, incluindo hipertensão arterial. Em relação à idade, isso não tem como negar, a não ser em populações aculturadas. Por exemplo, os Yanomamos, o Xingu, quando não era ainda o Alto Xingu, que ainda é bem restrito em termos de cultura ocidental, moderna, contemporânea, Ilha de Santa Lúcia, tem vários estudos mostrando que as populações que não são culturadas, né, que não entram em contato com sódio, com açúcar refinado, com estresse do dia a dia na vida, eles não desenvolvem hipertensão apesar da idade. Não é uma variável que acontece biologicamente, ela é culturalmente. Os idosos no Xingu e no Yanomami, os trabalhos antigos da década de 70, 80, que foram analisados esses índios, a pressão deles é 11 por 7, 12 por 8, 10 por 5, homens de 60 e 70 anos. Então, isso é uma realidade. Na realidade da gente ocidental contemporânea, é verdade, sobe com a idade. Em relação com escolaridade incompleta, com os menos escolarizados, isso é uma realidade do mundo todo. Educação, ser educado, serve para muitas coisas, inclusive e principalmente para a questão saúde, mesmo que eu que não tenha feito a área de saúde por si. Mas é como se, ao eu me educar, é como eu me contamino com informações por várias vias, por meio de comunicação, por interesses outros que vai sendo despertados, e eu consigo ter conhecimento de prevenção e de promoção de saúde de um modo geral. E tem um detalhe que é muito interessante, uns estudos que saíram no início do ano 2000, mostrando que se você tem renda alta, sem escolaridade, é um desastre. Porque você passa a comer muito mal, passa a ter uma obesidade muito importante, um modo de vida pouco saudável, pensamentos não saudáveis, e você termina tendo risco cardiovascular e morrendo menos. Então, para eu ter renda, eu preciso ela está associada à escolaridade. E em relação a mulheres, eu já falei, e negros é uma questão genética. Os negros que vieram para as Américas, os da África foram diferentes. Quando eles vieram no navios negreiros, eles tinham condições subhumanas de serem transportados, vinham no porão, com muito calor, com falta de alimento e de água, e a maioria deles não aguentavam a desidratação, que cerca de 70%, 80% deles viviam num regime de baixa hidratação, por N razões. Eles morriam. E o que acontecia? Eles eram jogados no mar. Os que sobreviviam é que tinha um sistema de controle de água, que prendia muita água e, consequentemente, muito sódio, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é conhecido muito. Então, eles eram com esse sistema ativado. O que aconteceu? Uma seleção natural, por essas questões históricas, políticas e geográficas, que quem chegava vivo inteiro nos portos das Américas eram esses indivíduos que tinham esse fator estimulado. E esse fator estimulado produz, em casos de dificuldades de vida, em casos de estresse psicoemocional, de não acesso à saúde, não acesso às coisas mínimas da vida, desde a época em regime de escravidão, eles desenvolviam uma hipertensão muito rápido. Isso é o que a gente chama de efeito John Haverismo, que é um exemplo, um cidadão, John Havers, que foi descrito lá na década de 60 nos Estados Unidos, típico indivíduo negro que tinha uma hipertensão muito grave por todas essas razões do qual eu já mencionei, e que ficou um ícone da hipertensão em negros. Excelente a explicação da doutora Lucélia.
Nesse webinar, aprendemos muito e conseguimos tirar importantes lições. Essas que ouvimos aqui são apenas algumas delas. Convido a todos que não assistiram ao webinar ainda a acessarem o YouTube do IES. O vídeo está disponível em sua íntegra. Basta buscar por Webinar IES, Rompendo o Silêncio, Impactos e Efeitos da Hipertensão Arterial. Lembro ainda que todos os estudos produzidos pelo IES, inclusive o cenário da hipertensão na saúde suplementar brasileira, estão disponíveis para download gratuito no site do IES, www.iess.org.br. Basta acessar o portal, clicar na aba Biblioteca e selecionar TDs e Estudos. Para finalizar, trago uma reflexão evidenciada no estudo. Quais seriam as medidas a serem tomadas para uma maior procura à assistência à saúde? Bom, encerro aqui mais um episódio do YesCast. Não se esqueça que nosso podcast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e está disponível no canal do YouTube do Yes e também nas principais plataformas de streaming de áudio. Não deixe de nos acompanhar. Caso você tenha comentários, dúvidas, elogios e sugestões de temas, entre em contato conosco por meio das nossas redes sociais. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até o próximo episódio.